Olá, pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. A gente vai começar agora mais uma aula de biologia na chave do Enem, em preparação para o nosso simulado que vai ficar liberado para vocês daqui a pouquinho. Vamos aproveitar aí esse primeiro conteúdo do quarto bimestre, estamos aí quase acabando o ano. Quarto bimestre é um bimestre que eu particularmente gosto bastante, porque a gente tem a oportunidade de estudar o nosso corpo e ver o quão complexo nós somos e quantas evidências a gente consegue encontrar de que nós somos planejados, viu? É muito interessante a gente ver todos esses processos e como eles precisam acontecer exatamente no momento correto. Porque se eles não funcionam direito, temos problemas. E aí, em todos esses sistemas que nós vamos estudar aí no quarto bimestre, você vai ver que sempre tem aqueles problemas e doenças que são associadas, né? Isso acontece quando as coisas não funcionam do jeito que deveriam. Mas quando funcionam de fato, veja que incrível e como a gente tem o prazer de poder aproveitar essa vida que Deus nos deu, não é mesmo? Mas vamos falar aqui sobre o sistema digestório. Antes de eu falar sobre fisiologia, anatomia, funcionamento, aquela coisa toda, é muito importante a gente lembrar um conteúdinho do primeiro ano, falando de polímeros e monômeros, né? Porque afinal de contas, todos aqueles componentes que são usados para nos construir e fazer o nosso corpo funcionar direitinho, eles são essas substâncias, essas moléculas, são cadeias grandes e longas que são formadas por moléculas menores. Então, eu trouxe isso aqui para a gente lembrar. A gente tem aqui as proteínas, né, representado pela fibra muscular. A proteína é formada por uma cadeia de aminoácidos. Então, a gente tem aqui a proteína como sendo polímero e o aminoácido como sendo monômero. Então, se eu cortar os aminoácidos dessa cadeia longa, a proteína vai deixar de existir, né? Porque os aminoácidos estão separados. Agora, o DNA, um ácido nucleico. Ácidos nucleicos são formados por uma cadeia de nucleotídeos. Então, o nucleotídeo é um monômero e o DNA ou o RNA é um polímero. Então, quando você, por exemplo, come um arroz, você come um pedaço de carne, você está ingerindo não apenas a proteína, mas também o DNA dentro daquelas células. Isso precisa ser quebrado. Nós temos também aí o amido, representado pelo cloroplasto, ou pela celulose da parede vegetal, ou no caso aí, né, nós temos o amido, que é uma reserva energética, né? O amido é um carboidrato, e carboidratos são polímeros formados por monômeros conhecidos como sacarídeos ou monossacarídeos, e a glicose é um monossacarídeo, né? É uma molécula de carbono, hidrogênio e oxigênio que tem 6 átomos de carbono, 12 de hidrogênio e 6 de oxigênio, o famoso C6H12O6, né? E nós temos somente os lipídios aí, ácidos graxos, né? E temos o triglicerídeo, e os triglicerídeos são formados por ácidos graxos. Então veja que essa revisão é bastante importante, porque a digestão, o nosso processo de digestão é justamente pegar essas substâncias, essas moléculas que têm um tamanho muito grande, picar essas moléculas separando os monômeros para que esses monômeros, né, eles consigam entrar na nossa corrente sanguínea e aí o nosso corpo distribui para todas as partes, certo? Então, se você precisa revisar isso aí, é muito importante que você saiba essas coisas. A gente vem aqui para o próximo, veja aqui uma visão geral do sistema digestório. Você tem aqui, a primeiro lugar, que é o lugar onde o alimento ele é recebido, a recepção. Você tem a boca, você tem os dentes, você tem a língua, que auxilia no processo de mastigação, que é um processo em que o alimento é misturado com a saliva, produzido pelas glândulas salivares, aí, que são 3, né? Parótida, sublingual e submandibular, que produzem a saliva, que tem enzimas que vão iniciar a digestão. Depois isso é conduzido pelo esôfago, que é um tubo muscular, e que faz um movimento chamado de movimentos peristálticos ou peristaltismo, e que vai apertando esse alimento, empurrando esse alimento, até que ele chega no estômago. Quando o alimento chega no estômago, esse alimento, por movimentos peristálticos da parede do estômago também, vai sendo misturado ao suco gástrico, que tem ácido clorídrico e enzimas, para fazer a digestão das proteínas, né? Aí depois a gente tem esse alimento passando para o intestino delgado, depois o que sobrou ali da absorção vai para o intestino grosso
e nós todos já sabemos o destino do que não foi aproveitado, não é mesmo? A gente tem a formação das fezes, e então a gente tem a eliminação dessas fezes, certo? Aí a gente vem aqui, vamos estudar isso por partes, começando aqui pela cabeça, né, pela boca. A gente tem aí os dentes, a língua, eu não vou entrar muito em detalhe aí nos dentes, no livro tem uma discussão um pouquinho a respeito dessa questão, da saúde bucal, que é muito importante, mas os dentes, eles têm uma função muito importante, que é amassar, triturar, furar, e misturar esses alimentos com a saliva, né? Junto ali com a língua, movimentando e mastigando, por isso que é importante a gente comer com calma, mastigar direito, porque quanto mais a gente mastiga, melhor a nossa digestão vai ser feita, né? Mais fácil vai ser para as enzimas agirem e quebrarem todas aquelas moléculas que a gente viu no início. Então a gente tem aqui as glândulas salivares, que são aquelas três, a parótida, a sublingual e a submandibular, que produzem a saliva, que é um líquido, né, viscoso, porque é cheio de enzimas de proteínas. E essas enzimas, como a amilase salivar, também conhecida como pitialina, é uma enzima que vai quebrar o amido, né? O amido do arroz, o amido do macarrão, o carboidrato ali que você come do doce, certo? Já vai começar a digestão ali mesmo, ok? Aí a gente pega e faz o quê? Engole. E olha só que interessante. Esse processo de deglutição, ele leva em consideração o funcionamento de muitas estruturas que às vezes a gente nem presta atenção. Então veja aqui atrás da boca já começa um tubo que é chamado de faringe. E essa faringe, ela vai ter uma bifurcação em que ela vai se dividir em dois outros tubos. Um deles é o esôfago, que vai para o estômago, e o outro é a traqueia, que vai para o sistema respiratório. Então, o corpo ele precisa fazer um controle para que a comida não vá para a traqueia, senão a gente engasga, pode até morrer. Mas ele precisa ir para o esôfago. Então, existe uma estrutura chamada de epiglote que bloqueia a entrada da laringe, que vai para a traqueia, para quando a gente for engolir, esse alimento não descer. E o alimento vai direto para o esôfago. Às vezes a gente bebe água rápido, tá falando alguma coisa assim, respira rápido e acaba entrando água no lugar errado. Então a gente não consegue fazer esse controle direitinho e acaba engasgando, né? Porque a gente acabou não dando tempo desse processo ser feito da forma correta. Você vai beber lá, a água tá com pressa, ou dar uma risada, né? E aí você acaba engasgando. Então veja que a epiglote é muito importante para evitar com que esses alimentos desçam a laringe e vão para a traqueia e a gente não engasgue, certo? Você também tem aqui um esfíncter esofágico, certo? Que impede esse refluxo dos alimentos que estão descendo ou que estão no estômago, certo? Desligou aqui. Voltou a ligar. Desligou. É o computador que desligou? Ah. O que será que é, hein? Tá desligado, né? Tá. Tá aparecendo aqui. 3, 2, 1. Também deu. Então, logo depois da deglutição, esse alimento vai descer pelo esôfago, por movimentos peristálticos, ele vai ser enviado ao estômago. E veja aqui todas as partes anatômicas desse estômago. Lógico que eu não vou falar uma por uma aqui, mas o que é importante é você entender que o nosso estômago ele tem uma parede muscular, uma musculatura lisa,
É uma musculatura que tem um movimento involuntário, que faz esses movimentos peristálticos, né? E você tem aqui, logo na entrada do estômago e na saída do estômago, você tem válvulas que vão abrir, no caso da cárdia, né? Vão abrir para a comida descer e vão se manter fechadas para a comida não voltar. E você tem uma outra válvula, que é o esfíncter pilórico, que vai abrir aos pouquinhos para esvaziar o estômago e mandar esse conteúdo para o duodeno, que é a primeira parte do intestino delgado, certo? Mas aqui a gente tem algumas partes e estruturas bastante importantes. Primeiro de tudo, na parede interna do estômago, nós temos glândulas que produzem um muco. Por que elas produzem muco? Porque existem outras glândulas diferentes dessas que produzem o muco, né? Que produzem o suco gástrico. E o suco gástrico, ele é formado basicamente por enzimas e ácido clorídrico. Então, só pela presença do ácido clorídrico, você já entende que o pH é muito baixo. Ele fica em torno de 1,5 a 2. Imagina se não tivesse nenhuma proteção para a parede do estômago. Esse ácido corroeria a parede do estômago. Então, esse muco que é produzido, né, por aquelas glândulas, vai forrar a parede do estômago para proteger essa musculatura, essas células, esses tecidos, do contato direto com o ácido para que não tenham problemas. Existem algumas pessoas que desenvolvem algumas questões, como gastrite, até mesmo em casos mais graves, úlceras, porque existe uma... Agora eu não lembro, existe uma que eu estava falando. Então nós chegamos ao estômago e veja que o alimento ele vem sendo trazido ao estômago por movimentos peristálticos do esôfago, né? Aqui no estômago, logo na entrada, a gente já tem uma válvulazinha, assim como no final do estômago também, que tem outra válvula, ou esfíncter, que são válvulas que controlam a cárdia, o que vai chegando para que o conteúdo ali que já está no estômago também não possa subir num refluxo, né? Pessoas que têm um refluxo gastroesofágico têm problema com essa válvula aí, certo? E o esfíncter pilórico é outra válvulazinha que vai controlando a saída do conteúdo estomacal para o duodeno, certo? Esse esvaziamento do estômago. Outra questão importante aqui é a gente lembrar que a parede do estômago é formada por uma musculatura lisa, um movimento involuntário, a contração, que forma os movimentos peristálticos, certo? E na parede interna do estômago, a gente tem alguns tipos de glândulas que desempenham especialmente duas funções importantes, tá? Existem outras, mas essas duas chamam a atenção. Primeiro, é um grupo de glândulas aí que produzem o que nós chamamos de suco gástrico. O suco gástrico, ele é um líquido que é formado por ácido clorídrico e é formado por enzimas. Veja, ácido clorídrico é um ácido forte, tem um pH baixo, entre 1,5 e 2. É um ácido que tem um potencial muito grande de machucar a parede do estômago. Por isso, existem outras glândulas que produzem um muco protetor, que tem mucina e que vai revestir a parede do estômago para que esse ácido não fique em contato direto com a parede, né? E quando isso acontece, isso vai machucando, vai inflamando a parede do estômago, podendo causar gastrites, por exemplo, ou até mesmo em casos mais graves, úlcera, certo? Então, o suco gástrico e esse muco que protege são importantes para que a digestão realizada no estômago seja feita de forma eficiente. Agora, o que esse suco gástrico ele faz? O HCl, ou o ácido clorídrico, ele vai ser importante para ativar uma enzima que age no estômago, que tem a função de quebrar proteínas, transformando-as em aminoácidos. A enzima é o pepsinogênio. O pepsinogênio, na presença do ácido clorídrico, né, nesse pH baixo, ela é ativada e se transforma então em pepsina. E aí ela já começa a digestão das proteínas, certo? Quando o alimento fica um tempinho ali, dependendo do que você comeu, pode ficar aí alguns minutos ou até algumas horas,
e essa digestão vai sendo feita, aos pouquinhos os movimentos peristálticos vão esvaziando o estômago. E o esfíncter pilórico vai deixando esse bolo alimentar, que é chamado de quimo, para descendo em direção ao duodeno. E aí a gente chega aqui na nossa próxima etapa, em que nós temos... Tiago, não está passando. Em que nós temos glândulas anexas que produzem outras substâncias, outros sucos digestivos que vão ser importantes para a continuação da digestão. Porque veja aqui, gente, vamos lembrar uma coisa, tá? Essas enzimas, elas são essenciais para a nossa digestão. Só que a enzima é proteína. Enzimas têm um pH específico, tem uma temperatura específica e tem um substrato específico de atuação. A digestão começa na boca, com a digestão do amido, pH 7. Quando esse bolo alimentar desce para o estômago, ele encontra um pH 2, 1,5. Então a digestão que começou na boca para, porque a enzima desnatura. E aí começa a digestão da proteína. Agora, esse alimento, ele vai vindo todo o ácido do estômago e ele vem para o duodeno, né? O estômago vai sendo esvaziado e ele vai encontrar novamente um ambiente diferente, um ambiente básico. Então, a digestão do estômago, da enzima que age ali no pH 2, chega no duodeno com pH 8, ela para também. Então, o nosso sistema digestório, conforme o alimento vai passando de um órgão para o outro, precisa renovar essas enzimas para que a digestão continue. Agora a pergunta é o seguinte: por que no duodeno, na porção inicial do intestino delgado, você tem ali uma variação do pH? Porque nós temos a ação de glândulas anexas do nosso sistema digestório, o fígado e o pâncreas. Olha só, o fígado ele vai produzir a bile, que é um líquidozinho verde, que vai ser armazenada na vesícula biliar. A bile é muito importante para emulsificar as gorduras. Ela vai fazer o mesmo papel que o detergente faz quando a gente lava a louça, ou seja, ela diminui as moléculazinhas, as partes da gordura em tamanhos muito pequenininhos para que a ação das enzimas, das lipases, sejam facilitadas e aí a enzima consiga quebrar aquela cadeia de ácido graxo, por exemplo, né? A gente tem, então, a vesícula biliar que armazena a bile e, mediante estímulo hormonal, vai se contraindo para lançar aos poucos essa bile no duodeno para que essas gorduras sejam emulsificadas. Nós temos também o pâncreas, e veja que o pâncreas ele tem uma ação dupla. Ele tem uma função endócrina, produzindo insulina e glucagon que vai na corrente sanguínea, e tem uma ação exócrina, ou seja, ele vai liberando os seus produtos de excreção dentro da cavidade, que é a cavidade do intestino delgado. O que tem nesse suco digestivo ou no suco pancreático que é liberado pelo pâncreas no intestino delgado, ali no duodeno? Nós temos enzimas e nós temos também bicarbonato. Então, o bicarbonato ele vai agir nesse quimo que vem do estômago, vai neutralizar essa acidez e vai elevar esse pH até mais ou menos 8. E é nesse pH 8, pela ação do bicarbonato, que as enzimas pancreáticas vão encontrar um ambiente ideal para agir. E aqui, a digestão do amido e a digestão da proteína, que não fazem mais, que não continuam, que não ocorrem mais por causa da diferença de pH, elas vão ser reiniciadas pela ação de outras enzimas que estão no suco pancreático. Então aqui você tem a lipase pancreática, que digere lipídios, você tem a amilase pancreática, que digere amido, e você tem a tripsina, que é uma enzima que digere proteínas. E aí, o que acontece é que agora você não tem mais o quimo, que é aquele bolo alimentar ácido. Depois dele passar para o duodeno, em que tem aí esse banho de bicarbonato, ele vira o quilo. E ele vai passar por todo o sistema, por todo o intestino delgado, porque é no intestino delgado que vai acontecer a função de absorção desses nutrientes que vêm sendo digeridos desde a boca. Além disso, o próprio intestino também elimina ou libera o seu próprio suco digestivo, que é chamado de suco entérico. E ali nós temos a sacarase, que quebra a sacarose,
Nós temos a maltase, que quebra a maltose. Nós temos a lactase, que quebra a lactose. Nós temos as peptidases, que quebram diferentes peptídeos, né, proteínas. Nós temos lipases, que quebram gordura. Então, a digestão, ela continua, ela vai acontecendo e aquilo que já está sendo, que já foi digerido, vai sendo absorvido pela parede do intestino delgado. E aí, a gente tem aqui dois tipos de intestinos, né? Eu tô falando para vocês do delgado, que é o mais fininho, que é dividido ali em duodeno, que eu falei bastante já, do íleo e do jejuno, mas também temos o intestino grosso. Por quê? Nesses metros, né, do tubo digestivo ali do intestino delgado, o alimento vai passando e vai sendo absorvido. Quando ele chega no intestino grosso, tudo que podia ter sido absorvido já foi. E o intestino grosso é um órgão importante para a absorção de água e dos sais minerais que estão dissolvidos nessa água. Ao passar por toda essa extensão do intestino grosso, o que sobra é o quê? O que sobra é o que a gente elimina como as fezes. Mas antes disso, antes de eu chegar lá, olha só que interessante. Essa imagem tem no livro de vocês. Tem ali as regiões do intestino delgado, que nós já falamos, do duodeno, do jejuno, do íleo. Tem ali o intestino grosso também, né? O estômago, o esôfago. E veja que interessante, você tem aqui, na parte interna do intestino, estruturas que são microscópicas e que são especialistas em auxiliar e potencializar a absorção dos alimentos, que é o que nós chamamos de vilosidade. Veja que na imagem da esquerda você tem ali as microvilosidades, que são vilosidades pequenininhas, e são nessas reentrâncias, são nessas dobrinhas em que de fato esses nutrientes passam a parede dessas células e vão direto para os vasos sanguíneos que estão justamente ali. Então, estruturas que têm essa função de potencializar a absorção dos nutrientes, de aumentar a superfície de contato desses nutrientes com o tecido, porque veja, é um monte de dobrinha, né? O alimento ele vai passando por todas essas dobrinhas, então o alimento permanece por mais tempo, percorre uma extensão maior. Então, isso potencializa a absorção desses nutrientes. As vilosidades, elas são muito clássicas e aparecem em questões. E sempre que elas aparecem, elas têm essa função de auxiliar na absorção. E aí depois, então, a gente vem, né, para a dinâmica hormonal, porque todos esses processos, secreção de suco digestivo, movimento ali peristáltico, liberação dessas enzimas, tudo isso também é mediado por hormônios. A gente tem o seguinte, a gente tem alguns aqui, ó, a colecistoquinina, nós temos a secretina, nós temos a gastrina e a leptina. Veja que nessa imagem, que inclusive está no livro de vocês também, você tem o mais e o menos. O mais é quando o hormônio estimula uma função e o menos é quando inibe. No caso da colecistoquinina, a gente tem um hormônio que estimula a liberação da bile e das enzimas pancreáticas, né? Então, o que acontece? Ela vai provocar uns movimentos, umas contrações da vesícula biliar e a bile que está ali dentro vai ser liberada ali no duodeno, certo? O pâncreas também é estimulado para liberar as enzimas no suco pancreático. A secretina, ela vai estimular o pâncreas a liberar o bicarbonato, que é aquela substância que vai agir neutralizando o pH e aumentando o pH ali do duodeno, né? E também vai fazer o quê? Vai inibir o estômago para ele parar de produzir suco gástrico. Porque se o alimento já está chegando, é como se o organismo entendesse que, ó, vamos parar aí a digestão, porque se as coisas estão vindo para cá, o conteúdo do estômago está quase acabando. Então, você não precisa mais liberar suco gástrico, porque aquela parte ali já está quase acabando de ser feita, né? Aí a gente tem ali a gastrina, que, por sua vez, tem um efeito contrário à secretina, né? Então, ela é liberada quando a comida está chegando no estômago e precisa liberar o suco gástrico. E a gente tem a leptina, que é um hormônio importante que regula a nossa fome, né? Ela age lá no hipotálamo e ajuda a regular o apetite. Ela também está relacionada ali com o tecido adiposo e etc.
certo? A gente tem aqui um lembrete que eu coloquei para vocês, certo? Então, a gente tem É importante que você relacione essas 4 coisas que eu coloquei, tá? Muitas questões de vestibular vão avaliar você para verificar se você sabe relacionar essas 4 coisas. É muito importante que você entenda como essas 4 coisas estão relacionadas, porque normalmente isso vem na forma de gráficos para você verificar a atividade enzimática. Então você sempre precisa fazer o seguinte: você precisa relacionar a enzima, o substrato de atuação da enzima, qual é o pH no qual essa enzima tem o seu pico de atividade e qual é o órgão que ela atua. E aqui tem um outro lembrete, tá? A enzima é uma proteína, eu já falei, né? E ela sofre desnaturação. É por isso que a amilase, que começa a digestão na boca, chega no estômago, ela para, porque encontra o pH ácido, certo? Vamos só voltar aqui nesse último, lembrando aqui das partes do intestino. Eu acho que eu não falei da anatomia do intestino grosso, que é importante. Você vê ali que você tem um U invertido, né? Você tem um U invertido. Então, você tem a parte que sobe, que é o cólon ascendente, a parte que fica reta assim, né? É a curvinha do U, é o cólon transversal. A parte que desce é o cólon descendente, e essa parte da curvinha ali embaixo, que vai fazer ali a curva ali para formar o reto, é o cólon sigmoide, certo? Então não deixe de associar essas informações aqui das enzimas e que você estude direitinho, faça as questões, que na semana que vem a gente se encontra novamente para corrigi-las, certo? Até a próxima! Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui com o conteúdo de Química do Chave do Enem. Eu sou a professora Daniele e na aula de hoje nós vamos falar então sobre o equilíbrio iônico da água. Mas antes de chegar no equilíbrio iônico da água, eu queria retomar algumas coisinhas com vocês, né? Então, equilíbrio iônico, né? Quer dizer que agora nós vamos trabalhar com as reações que são reversíveis, mas que vão envolver a produção, a liberação de íons para o meio, né? E aí nós vamos ter soluções eletrolíticas, boas condutoras ou não de corrente elétrica, né? Então, esse equilíbrio iônico, ele é considerado um caso particular de equilíbrio químico, principalmente pela forma e pelas condições, né? Porque eu tenho elementos ácidos ou bases que não são fortes, que têm uma dificuldade ali em liberar seus íons, e a gente acaba trabalhando também com essas substâncias, né? Os ácidos mais fracos, as bases mais fracas. Então, ácido, pela definição de Arrhenius, né? A gente tem aqui essa substância que em meio aquoso está liberando íons H+, e íon cianeto também. E se nós formos escrever a equação de equilíbrio, né? A equação da constante de equilíbrio para essa equação iônica, que agora eu tenho os cátions e os ânions, ela ficaria, né? Fica dessa forma. A concentração dos produtos, no caso os íons, H+, e o íon cianeto, dividido pela concentração do reagente, que é o ácido, né? A molécula ali do ácido. O que acontece? A gente sempre tem que tomar cuidado na hora que for escrever a constante de equilíbrio para analisar o estado físico que essas substâncias se encontram. Então, substâncias no estado aquoso e gasoso, que formam uma mistura homogênea, vão participar do cálculo, né? Vão fazer parte ali, compor a fórmula da constante de equilíbrio. Já os elementos que estão no estado líquido e no estado sólido não vão, porque não formam uma mistura, não são uma mistura, não formam uma mistura homogênea, ok? Então, sempre se atentar a isso. Quando nós estudamos o equilíbrio iônico da água, calculamos essa constante de equilíbrio, a gente tem um ponto de referência. O que acontece com essa constante de equilíbrio? Ela pode ser um valor mais alto,
um valor intermediário ou um valor muito baixo, né? Então, conforme eu aumento o valor dessa constante, por ele ser diretamente proporcional à quantidade de íons, então quanto maior for a constante, mais íons eu tenho em solução. Se eu estou falando de ácido e base, se eu tenho mais íons, quer dizer que aquele ácido e aquela base são consideradas fortes, porque a força de um ácido ou a força de uma base está relacionada com a quantidade de íons que ele libera em solução, certo? Então, quanto maior for a minha constante de equilíbrio de acidez, por exemplo, a constante de acidez, maior será a força do ácido. Por quê? Porque eu vou ter mais íons em solução, bom? E aí, eu trouxe aqui dois equilíbrios para a gente analisar, perdão, e a equação de equilíbrio para cada um deles. Como estão todos no estado aquoso, na presença de água, todos entram no cálculo, então eu tenho numerador e denominador na divisão, e aí fazendo, né, a substituição, a gente tem ali que a constante de acidez do primeiro exemplo é 10 elevado a mais 10, e a do segundo é aproximadamente 10 a terceira positiva. Então, analisando a potência ali, analisando os expoentes, qual dos dois seria um ácido mais forte, né? O ácido mais forte é aquele que vai ter a sua constante maior. Então, comparando as duas, quem tem a maior constante é o primeiro exemplo, porque 10 elevado a 10 positivo, né? Então, quanto maior a constante de acidez, no caso, mais íons eu tenho em solução, mais forte é o ácido. E o mesmo vai valer para as bases, né? Então, quando a gente pega ali a definição de Arrhenius para ácido base, nós temos que as bases são compostos que em meio aquoso liberam os íons OH-, o grupo hidroxila. E aqui a gente tem a reação da amônia na água, formando o íon amônio e o grupo hidroxila. O que acontece? A fórmula é a mesma. Por que a água não está lá no denominador da fórmula? Porque a água está no estado líquido, né? Então a gente só pode colocar substância no estado aquoso ou gasoso. Então, nesse caso, só vão entrar os íons e a amônia para o cálculo da constante de equilíbrio. E aí a mesma coisa. Quando eu olhar, analisar os valores dessa constante de basicidade, quanto maior for essa constante, né, mais forte é a base, ou seja, mais íons ela libera em solução. Então, 10 a menos 10, então é 0,0000000, é um número extremamente pequeno, ou seja, uma quantidade de íons muito baixas em solução. 0,0000 alguma coisa, então já está mais próximo de 1, então é um número maior, então já é uma base com uma força um pouco maior, né? Então, a comparação das constantes nos ajuda a identificar se é um ácido ou uma base forte, porque quanto mais íons, quanto mais forte for esse ácido, quanto mais forte for essa base, mais íons em solução, mais corrente elétrica aquela solução vai conduzir, né? Se tornando ali uma solução eletrolítica. Aí, mesma coisa, trouxe dois exemplos aqui de bases em meio aquoso sofrendo a ionização, a dissociação, perdão, a separação dos íons, montando a constante de equilíbrio, e aí temos um ali, 1,7 vezes 10 a menos 6, 1,8 vezes 10 a menos 9. Então, qual seria a base mais forte? Aquela que tem o quê? O maior, né? O número maior, a constante maior. Então, 10 a menos 6 é um número maior do que 10 a menos 9. Então, nesse caso, é o primeiro exemplo, ok? E agora, nós vamos para o equilíbrio da água. Por quê? Porque eu tenho o equilíbrio do ácido, da base, e nós temos também o produto iônico da água. Então, a água ela não pode ser considerada uma solução eletrolítica, a água pura, sem os seus íons, sem os sais minerais, porque ela, por mais que ela possa vir a sofrer a ionização devido aos pares de elétrons que tem no átomo central do oxigênio, devido à polaridade da molécula da água, a interação entre essas moléculas, em algum momento ocorre a formação do íon hidrônio, a liberação do íon hidroxila, você tem também, né, essa reação acontecendo, mas essa quantidade de íons que a água libera em solução é extremamente
baixa, né? Então ela não é considerada uma solução eletrolítica. Mas a gente precisa conhecer um pouquinho do que está acontecendo. Então, olha lá, o parzinho de elétrons da água vai lá e pega o hidrogênio da outra moléculazinha da água, formando o íon hidrônio, que a gente também coloca como íon H+, é a mesma coisa, né? Depois esse hidrogênio vai continuar a reação e o grupo hidroxila. E aí, se nós formos montar a equação de equilíbrio, da constante de equilíbrio, para essa reação, o que vai acontecer? A gente, teoricamente, colocaria produto sobre reagente, mas o reagente é a água líquida. Então, nesse caso, o líquido ele não faz parte do cálculo, então a gente retira ele da fórmula. Nesse caso, a constante de equilíbrio da água, que é chamada de Kw, né? Por que não pode ser Ka? Porque Ka já para o ácido. Então, a gente pega ali o nome em inglês e coloca o Kw, certo? Então, o produto iônico da água, o Kw, a constante de equilíbrio, vai ser a concentração do H+, vezes a concentração do OH-. A concentração do H3O+, que é o íon hidrônio, vezes a concentração do OH-, ok? A temperatura, ela é importante. Por que ela é importante? Porque a temperatura, ela altera o valor da constante. A constante, é aquela. No entanto, se eu alterar a temperatura, eu altero a solubilidade e o valor da constante muda. Mas a 25 graus Celsius, o Kw, o valor, né, dessa constante de equilíbrio é 1 vezes 10 a menos 14. E aí, o que acontece? A ionização de 1 mol de água pura, né, então a ionização, a quebra da ligação de 1 mol de água pura, ela vai liberar 1 mol de íons H+, e 1 mol de íons OH-. Por isso que a água ela é neutra, né, porque os dois se combinam ali depois, não sobra H+, e não sobra OH-. Então, o pH se mantém constante, o pH se mantém neutro. Quando a gente pega que o Kw é 1 vezes 10 a menos 14, e a gente sabe que o Kw é uma multiplicação da concentração do íon H+, vezes a concentração do íon OH-, então, se o resultado deu 10 a menos 14, quer dizer que cada um deles, naquela condição, era 1 vezes 10 a menos 7. A concentração dos dois é igual, por quê? Porque estamos na condição neutra. E aí, então, a questão da influência da temperatura e o Kw, então, pegando as duas concentrações, substituindo, a gente tem que a concentração dos dois vai ser 1 vezes 10 a menos 7. Só que Kw, como 1 vezes 10 a menos 14, é um número extremamente pequeno. Então, o que a gente faz para trabalhar com números que são menores que 1? A gente precisa achar um jeito de deixar esse número um pouco melhor, né? Vamos colocar assim, mais bonitinho ali, mais aceitável, mais fácil de calcular. Então, a gente usa o antilogaritmo, né? Que é o menos log. E a gente aplica isso para o Kw, né? O pKw, que vai dar o 14. E a gente também faz isso com a concentração do H+, e a concentração do OH-, que seria o pH, que é o potencial hidrogênio iônico, e o POH, que é o potencial hidróxilo iônico. Então, como que eu calculo ali o pH de uma solução? Normalmente, a gente vai usar o menos log da concentração de H+, ou seja, o menos log da quantidade que eu tenho de íons H+ em um determinado volume daquela solução. A mesma coisa vale para o POH. É o menos log da concentração de íons H+, ou seja, a quantidade de íons, OH- que eu tenho em determinado volume daquela solução ou da solução padrão. E aí, juntando esses dois antilogaritmos, né, nós temos que o pH mais o POH é igual ao pKw. Só que o pKw, fazendo ali menos, né, log de 1 vezes 10 a menos 14, ele vai dar 14. Então, o pH mais o POH é igual a 14. E a partir disso, a gente consegue trabalhar com essa questão de pH, de POH, saber se a substância ela é ácida, se ela é básica. Olhando as concentrações desses íons, a gente consegue identificar mais ou menos, né, se aquela solução ela é mais ácida, se ela é mais básica, ou alcalina, ou neutra. Então, neutro, né? Então, vamos pegar ali pontualmente. Então, meio neutro, eu vou ter concentração de H+ e concentração de OH- igual.
eu vou ter a mesma quantidade de íons H+, e a mesma quantidade de íons OH-. Aplicando menos log, a gente vai chegar que o pH é 7, o pOH também é 7. Por quê? Porque pH mais pOH tem que ser igual a 14. A gente sabe que 7 mais 7 é igual a 14. Aí, em meio ácido. Nesse caso, se o meio está ácido, e o ácido, né, uma característica comum do ácido é ter íons H+ em solução, nesse caso, a concentração de íons H+ se sobressai. Então, você vai ter mais íons H+ em solução e menos íons OH- em solução. E aí, normalmente, o pH ele vai ser menor que 7, enquanto que o pOH, né, a concentração de OH-, vai ser ali um pouquinho maior que 7. E o meio básico, né? Então, se o meio é básico, quer dizer que eu vou ter uma concentração menor, né, de íons H+ em solução, porque quem vai estar em maior quantidade? O grupo hidroxila, que é proveniente da base. E aí, normalmente, a gente tem um pH maior que 7 e um pOH menor que 7. Né? Então, lembrando que a escala que nós utilizamos, de 0 a 14, é uma escala de pH. Então, se nós olharmos só os valores de pH para esses meios, nós temos pH igual a 7, neutro, pH menor que 7, ácido, pH maior que 7, básico ou alcalino, certo? E aqui está a escalinha. Então, ali, ó, solução neutra, solução ácida e solução básica, certo? E aí, quando nós falamos dessas soluções que elas podem ter caráter ácido, caráter básico, nós temos os indicadores. Os indicadores, eles são substâncias químicas, né, moléculas, compostos, pode ser um indicador líquido, um indicador de papel, mas são indicadores que, por meio da mudança de cor, vão ajudar a identificar o pH da substância. Então, você tem indicadores que pHs mais ácidos vão ter cores, né? Alaranjado de metila, por exemplo, pH de 3 a 4,4. Então, ácido, uma coloração mais quente, vermelho. Aí, se ele já for básico, já vai para o alaranjado, né? O azul de bromotimol. Então, pH menor ali que 7,6, mais ou menos, 6 ali, amarelo. Maior que 7,6, azul. E aí, você vai trabalhando com essas faixas ali de pH, para você ter um parâmetro, né, de quão ácido ou quão básica está aquela solução. A gente tem os indicadores universais também, que eles vão dar informações mais detalhadas daquela solução, mais ou menos uma escala mais próxima da acidez ou da basicidade da substância. E para finalizarmos, nós vamos falar da solução tampão, né? A solução tampão, né? Ela recebe esse nome porque ela é como se fosse um tamponante. Ela vai equilibrar, ela vai resistir à variação do pH. O sangue é uma solução tampão, né? O que acontece com a solução tampão? Quando você adiciona um ácido forte, vai ter aqueles íons H+ em solução e tudo mais, mas o sangue ou aquela solução tampão, ela vai ter meios, moléculas, íons, que vão pegar aquele H+, vão converter em um outro componente, né? E aí nós vamos ter um controle daqueles íons H+ em solução. Então, eu vou manter aquele pH constante, porque eu tenho aqueles íons ali prontos para neutralizar os íons H+. A mesma coisa com a base, né? Se eu fizer a adição de uma base forte para descontrolar o pH, o que vai acontecer? Os íons hidroxilas vão ser consumidos pelos íons H+ ali formando água, então mantendo o pH constante, né? Então, a solução tampão, a finalidade dela é manter aquele pH constante. Então, se você adiciona um ácido forte, ele vai ter alguns íons ali para combater aqueles íons H+ e neutralizar. Aí, se eu adiciono uma base forte, eu vou ter íons H+ ali no meio também, para se ligar aquele grupo hidroxila, formar água e manter aquele pH constante, ok? E com isso, pessoal, eu finalizo a nossa aula de hoje. Nos vemos na próxima semana com a correção dos exercícios. Uma ótima semana e até a próxima aula.
Olá! O ato de falar é algo incrível. É uma maneira que temos de nos comunicarmos uns com os outros. O ato de cantar é uma forma de nós louvarmos ao nosso Deus. Hoje, nós vamos falar sobre as propriedades do som e um pouco de acústica. Meu nome é Kelaine, sou professora de Física da Chave do Enem. Vamos aprender um pouco mais sobre acústica? Jill Drake, ele teve um grito mais alto do mundo e ele chegou a 129 decibéis. É quase tão forte como um avião decolando. O grito dessa pessoa, ela pode ensurdecer. Então nós vamos estudar um pouco sobre o que é esse 129 decibéis. Vamos relembrar algumas características do som e você já estudou isso lá em sala de aula. O som é um tipo de onda mecânica. Elas são ondas longitudinais. O som, ele não se propaga no vácuo e ele se propaga somente em meios materiais como sólidos, líquidos e gases. A onda sonora periódica obedece sempre à equação. A velocidade é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Quando a gente fala de velocidade de propagação, nós só mudamos a velocidade de propagação quando muda o meio. E a frequência, ela é uma característica da fonte. Então, essa frequência não muda quando você passa de um meio para o outro meio. Mas dentro da acústica, nós temos algo chamado altura. O que é a altura? A altura determina se o som é grave ou ele é agudo. Então, homens têm voz mais grave e as mulheres têm voz mais agudas. Mas na física, o que isso está relacionado? Ele está relacionado à frequência de vibração de uma onda sonora. Frequências maiores, os sons são mais agudos. E frequências menores, os sons são mais graves. Temos aqui um exemplo, podemos ver aqui o exemplo de dois sons. Um som agudo, onde o número de oscilações são maiores, então a frequência é maior, e um som mais grave, onde a frequência ela é menor. Então, se a gente olha o som agudo, vocês conseguem ver que o comprimento de onda dele é pequeno e a frequência é maior. E já o som grave, o comprimento de onda é maior e a frequência é menor. Notas musicais, dó, ré, mi, fá. Todas essas notas musicais são frequências diferentes. Quanto mais agudo, maior a frequência. Quanto mais grave for o som, menor é a frequência. A intensidade, ela está relacionada à amplitude de uma onda. E ela está relacionada se o volume é forte ou se o volume é bem baixinho. O que é amplitude? Amplitude está relacionado à quantidade de energia que essa onda carrega. Então, quanto maior o volume, quando você vai lá e aumenta o volume do som, você está aumentando o quê? A amplitude desta onda. Se você deixa o som bem baixinho, você reduziu a amplitude. E essa intensidade sonora, nós podemos medir com decibelímetro, um sonômetro, tá bom? Ele mede em decibéis. Então, essa intensidade, quanto maior o volume, mais forte é o som, maior é a quantidade de decibéis, tá? Unidade é decibéis. E eu trouxe aqui alguns exemplos de sons e um nível sonoro. Então, por exemplo, no interior de uma igreja, 10 decibéis. Uma conversação em voz baixa, 20 decibéis. Uma respiração mais ofegante, 30 decibéis. Então, vamos aumentar. Conversação em voz normal, 60 decibéis. No interior de um restaurante, 70. Aspirador de pó, coisa simples, 80 decibéis. Interior de uma fábrica têxtil, 90. Uma britadeira, 110. Um trovão, 130. Uma aterrissagem de um avião a jato, 150 decibéis. Mas qual é o conforto? Até 50 decibéis. Entre 50 e 60 já começa a ter uma breve irritação. Acima de 65 decibéis já traz risco à nossa saúde. E quais são os malefícios de uma onda com grande intensidade?
Ele pode trazer estresse, dificuldade de concentração, aumento da pressão arterial e perda auditiva. Você escutar o som com uma grande intensidade, então aumentar o volume, você aumenta a quantidade de energia, você começa a danificar o seu ouvido, tá bom? Então, intensidade de uma onda, ela está relacionada a se sons fortes e fracos. Temos também o timbre. O que é o timbre? O timbre é a característica que permite ao ouvido humano diferenciar entre sons vindos de diferentes instrumentos musicais ou vozes, mesmo que tenha a mesma altura ou intensidade. Nós podemos dizer que o timbre é como se fosse a impressão digital de uma pessoa. Cada pessoa tem o seu timbre, então você consegue diferenciar se é a voz da sua irmã e a voz da sua mãe. Você consegue diferenciar se é o professor de matemática ou se é a professora de geografia, ou a professora de história com a professora de geografia. A gente consegue diferenciar uma voz de outra através do timbre. O nosso cérebro, ele capta o timbre, coloca imagens relacionadas a esse timbre e deixa armazenado. Quando nós escutamos essa onda, nós conseguimos relacionar, olha, esse é um barulho de um cachorro latindo, através do timbre. Pessoas podem cantar todas com a mesma nota musical. O que é a nota musical? Frequência. As pessoas, elas podem cantar com a mesma intensidade, ou seja, o mesmo volume, mas as pessoas não terão o mesmo timbre. Tá? Então, a gente pode cantar com a mesma intensidade, eles podem cantar com a mesma frequência, que é a mesma nota musical, mas sempre terão timbres diferentes. Então, um exemplo que nós temos no nosso PowerPoint é, por exemplo, o formato da onda de uma flauta, o formato da onda de uma pessoa cantando, de um violão, de um violino e um coral. Então, cada um tem o seu timbre, que é uma característica, então, das pessoas e dos instrumentos musicais. Quais são as unidades de medidas aqui, que sempre quando faz a relação entre acústica, velocidade de propagação, lembrando que a velocidade de propagação, ela depende também da temperatura do ambiente. Então, a velocidade de propagação, por exemplo, do som de um sax, é a mesma velocidade de propagação de uma pessoa cantando. A temperatura muda, mas muda para o sax, a velocidade de propagação de uma pessoa cantando. Porém, o timbre é diferente, se tocarem notas diferentes, vão ser também frequências diferentes. Comprimento de onda sempre dado em metros, e frequência em hertz, e velocidade de propagação em metros por segundo. Agora você vai pegar as suas atividades, os seus exercícios, vai resolver e voltar aqui para corrigirmos juntos essas 3 questões. Até breve! Olá, meu aluno, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo. Essa é a nossa resolução de exercícios do 2º ano. Você gostou do nosso simulado? Sim? Não? Talvez? Então vamos conferir se você mandou bem ou não. A primeira pergunta era lá do Cefet do Rio de Janeiro e ela diz: um quadrado de lado x e um triângulo equilátero de lado y possui áreas de mesma medida. Olha só, ele já está afirmando isso para a gente, tem a mesma medida. Assim, podemos afirmar que a razão x por y é igual a. Então, o que nós vamos poder primeiro fazer? É encontrar o valor de x, o valor de y e fazer essa nossa divisão. Então, a gente sabe que o quadrado, é igual à área do triângulo. Então, a gente já tem essa informação. Então, pensa comigo o seguinte: qual é a área do triângulo equilátero? Nós conhecemos. Então, a gente vai fazer lá, base vezes altura, dividido por 2. Então, nós vamos pegar y vezes raiz de 3 dividido por 2, dividido por 2. Por quê, professor? Porque é um triângulo equilátero.
Então, se é um triângulo equilátero, a altura é conhecida. Lembre-se que a altura é lado vezes raiz de 3 sobre 2. Mas esse lado mede y. Aí fica fácil. É só voltar para o que a gente estava fazendo. Fazendo a nossa distributiva ali e reajustando os termos, a gente fica que a área do triângulo é y² vezes raiz de 3 dividido por 4. Vamos agora para a área do quadrado, que é bem simples. Se o quadrado mede x, então a área vai ser x². A gente acaba tendo que x² é igual a y² vezes raiz de 3 dividido por 4. Fazendo extremos por meios ali e realizando as nossas divisões, a gente consegue chegar aqui. X dividido por y é 4 raiz quarta de 3 dividido por 2. Alternativa letra D de dado. Questão 2 do Instituto Federal do Rio Grande do Sul diz que um retângulo com dimensões x e y são expressados pela equação x² igual a 12 e y menos 1 vezes 2 igual a 3. O perímetro, olha só, ele quer o perímetro e a área desse retângulo são respectivamente. Então, primeiro a gente vai achar o perímetro desse cara, depois a gente vai achar quem é a área desse retângulo. Vamos lá, como é que a gente acha então a área desse cara? A gente vai pegar aqui x² é igual a 12, então x vai ser a raiz quadrada de 12, que é aproximadamente 2 raiz de 3. Agora, note comigo que se a gente pegar ali o y menos 1 ao quadrado e fazer a distributiva, a gente vai chegar em um valor legal. Depois a gente multiplica por 3 e vamos ficar com raiz de 3 mais 1. Quem vai ser o perímetro então, professor? É só somar todos os lados. Então a gente vai pegar 2 vezes 2 raiz de 3 mais 2 vezes raiz de 3 mais 1, já que a gente tem dois retângulos e os duas dimensões, né? 2 para cada lado, é um retângulo, 2 para cada lado, de mesmo tamanho. Os lados laterais, os lados paralelos, perdão, são iguais, por isso que a gente multiplica por 2. Fazendo a soma geral ali, a gente tem 6 raiz de 3 mais 2, e aí a gente tem também a nossa área, que é a área base vezes altura, já que é um retângulo. Então, multiplicando, a gente fica com 2 raiz de 3 mais 6. Lembre-se de fazer a distributiva para chegar nesse valor final, tá? Dessa forma, a alternativa letra E é a nossa resposta correta. Questão de número 3, Aprendiz de Marinheiro de 2016. Ele te dá uma figura onde a gente tem ali um triângulo que é conhecido, e um dos lados mede 3 e outro mede 5 centímetros. Ele fala assim, sabendo que EP é o raio da semicircunferência de centro E, como mostra na figura acima, determine o valor da área mais escura e assinale a opção correta, dado que π é 3. Então a gente vai pegar ali o triângulo ABD, tá? Que seria aquele triângulo escuro da parte de baixo, que juntando com o branco forma um retângulo. A gente vai pegar essas dimensões, que vai ser 3 vezes 4 dividido por 2, 6. E a gente vai pegar agora o semicírculo lá em cima, que é π vezes o raio ao quadrado dividido por 2. É a área do círculo dividido por 2, que é metade. Então também dá 6. Agora a gente quer a área total. É só somar 6 mais 6, 12. Alternativa, letra B de bola. A quarta questão diz que Ana decidiu construir uma piscina retangular em sua casa, com medidas de 8 metros de base e 5 por altura ao redor dela, de uma forma de trapézio. Então, sabendo que a altura do trapézio é 11 e as suas bases são 20 e 14, qual é a área parte preenchida em grama? Então, só aplicar a fórmula do trapézio, que é base maior, base menor, vezes altura, dividido por 2. Fazendo as nossas contas das informações que ele já nos deu, a gente acha o valor de 187. Porém, a gente precisa também achar a área do retângulo, que é base vezes altura, que ele também nos falou. Então, fazendo essa subtração para achar só a área lá de dentro, a gente tem 147, alternativa letra C. Nessa questão, ele dá um triângulo que possui hipotenusa, que mede y, e os catetos medem x. Um ângulo é marcado nesse triângulo, conforme mostra a figura ali. Sabendo que pode-se concluir que o ângulo vale quantos graus? Bom, a gente sabe que o seno desse ângulo é o cateto oposto pela hipotenusa. Então, nesse caso, vai ser x dividido por y. Então, se a gente pega a informação que y sobre 2 é igual a 2, y sobre x é igual a 2, então a gente tem que x sobre y é 1 meio.
Logo, o seno de alfa é 1/2. Quem é o ângulo, quem é o arco cujo seno é 1/2? 30, alternativa letra B de bola, tá? A sexta da Unesp, ela nos fala que Arthur desenhou uma folha de papel no triângulo retângulo e ele afirmou corretamente que a medida do segmento XY, a medida do segmento YZ é igual à medida do segmento XZ. Mas, e ele pede para a gente completar. Tá, a gente sabe que se a gente pegar de x a z, que é a nossa hipotenusa ao quadrado, será igual aos outros lados, aos outros catetos, que é os outros lados, também ao quadrado. Então, fazendo 24 ao quadrado e somando com 7 ao quadrado, a gente tem que isso é igual a 625. Tiramos a raiz quadrada de 625, que é 25, que é fácil, a gente acha o tamanho que vai de x a z. Agora, pensa comigo. Eu sei que se eu for de x a y e se eu for de y a z, é só somar 24 mais 7, que é 31. Só que xz é 25. Então, somando essa galera aí que a gente já sabe, xy mais yz é igual a xz mais 6. Quem é que está faltando para fechar esse cara? 31 para 6 falta quanto? 25 para 31 falta quanto? Obviamente, 6. Nesse caso, a alternativa letra A é a nossa resposta correta. A nossa questão de número 7 é do Instituto Federal de Santa Catarina, e ele diz que um perímetro de um losango é 40 centímetros e a sua diagonal mede 16. A outra diagonal mede quanto? Bom, a gente tem que uma delas mede 16, a gente tem que metade dela então vai medir 8, logo a sua hipotenusa vai ser o 10. Então, com esse perímetro do losango, a gente tem que 40, os lados, cada um mede 10. Já que se o perímetro é 40 e eu tenho 4 lados, é um quadrilátero, cada parte vai medir 10. Pelo teorema de Pitágoras, a gente sabe que x ao quadrado é igual a 10 ao quadrado menos a hipotenusa, que é 10 ao quadrado, que é a hipotenusa, menos o outro cateto, que é 8 ao quadrado. Fazendo 100 menos 64, resta 36, logo x é 6. Só que a gente quer a diagonal procurada. Então, a diagonal procurada vai ser o dobro dessa nossa metadezinha aí. Então, 2 vezes 6 dará 12. Ok? A oitava pergunta diz que na figura a seguir há 3 quadrados de lados 9, 6 e x, justapostos, ou seja, um perto do outro. E ele dá os vértices e fala que é colinear. Ele pergunta qual é a soma das áreas desses quadrados. Bem simples, vamos separar em 2 triângulos conhecidos, tá? Onde um lado mede x, o outro mede 6 menos x, e aí a gente começa a fazer a nossa brincadeira. 3 dividido por 6 menos x é igual a 6 sobre x, utilizando semelhança do triângulo. Fazendo as nossas contas, a gente obtém que x é 4. Então, logo, a soma dessas áreas dos quadrados será dada por 9 ao quadrado mais 6 ao quadrado, que é aquela parte que sobrou, mais 4 ao quadrado. Fazendo essas contas para cada um, a gente obtém 133. A nona questão é do Enem, e ela diz que uma rampa de hospital tem sua parte mais elevada a uma altura de 2,2 metros. Um paciente, ao caminhar sobre essa rampa, percebe que se deslocou 3,2 metros e alcançou uma altura de 0,8. A distância do paciente é bem simples. Você vai montar o esquema, vai colocar as informações que a questão nos deu e vamos encontrar. Nesse caso, a gente quer achar a outra parte da hipotenusa que fecha ali esse nosso lado. Podemos utilizar tranquilamente semelhança de triângulo, tá? Qual vai ser a semelhança? 3,2, que é tudinho, está para tudão. 3,2 mais x, assim como 0,8 está para o maior, que é 2,2. Fazendo as contas, a gente obtém 5,6, questão de número D. Letra D. A última diz que o mapa abaixo mostra o posicionamento de eletricidades e as suas rodovias que ligam. E ele diz que uma rodovia de 60 km de distância, de A, encontra-se da cidade B, e a outra a 80 km da A. Um posto policial deve ser construído na rodovia que liga de B até C. Então, na parte de baixo ali, conforme o desenho. Qual deve ser a distância do posto? Bem simples. Vamos aplicar aí as nossas regrinhas. Então, a gente tem 80 e 60 e a gente tem o valor de P que a gente quer descobrir. Aplicando o teorema de Pitágoras, eu sei que o lado BC ao quadrado tem que ser igual a essa soma aí. Então, 60 ao quadrado mais 80 ao quadrado
implica que o lado BAC mede 100 km, ok? Desta forma, a gente consegue achar facilmente quem é o lado PB. O lado PB é 36. Meu querido aluno, foi um prazer estar aqui com você. Você pode retornar esse vídeo quantas vezes você quiser para acompanhar passo a passo a nossa resolução. É isso e tchau!